Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar do irmão do filho pródigo. Cara, se você é crente, se você já foi numa igreja, já foi em mais de 3 células, às vezes você nem precisa disso tudo, você já ouviu falar da história do filho pródigo. Aquele que era um dos 2 filhos de um pai muito rico, que aí pede pro pai liberar o dinheiro da herança antes mesmo de morrer, vai lá, gasta tudo. E aí quando ele tá passando fome, tá numa pindaíba danada, ele lembra que os servos do pai dele comiam muito melhor do que ele que estava comendo comida de porco. Então ele volta e quando ele volta o pai dele dá uma mega de uma festa e coloca ele com honra e agradece o fato dele estar ali de volta e é uma bênção e todo mundo usa muito essa história, essa parábola que Cristo contou para falar sobre muitas vezes os crentes que abandonam a igreja e depois retornam, enfim. Mas hoje eu quero falar do irmão, porque apesar de que na minha concepção, entre os meus estudos e revelação no Espírito, eu acredito que essa parábola do filho pródigo, na verdade, é uma parábola sobre o pai. É uma história que representa muito para nós quem é o pai, quem é Deus, né? Porque Jesus que contou isso. E Jesus é a pessoa que veio nos revelar Deus como um pai. Então, ele sempre falava, eu não faço nada de mim, eu faço o que o pai mandou. Que seja revelado o Pai, chamem Deus de Pai, Pai nosso que estás no céu. E o pai do filho pródigo, ele mostra muito quem Deus é. Porque o pai do filho pródigo era um cara muito rico, então ele tinha um status social muito grande. E mesmo assim, a parábola fala que ele ficava lá esperando o filho voltar. Ele saía do lugar, né, de conforto para aguardar o retorno. Então tem um amor muito grande sobre isso. Mas, de novo, vamos nesse vídeo falar sobre o irmão. O que acontece na história é que quando o filho pródigo volta, o irmão dele, mais velho, que estava ali o tempo todo, chega pro pai dele e fala: "Que isso, pai? Como assim? Meu irmão foi lá, fez tudo de errado, gastou todo o seu dinheiro, só deu problema e agora você tá trazendo ele de volta, fazendo festa, dando anel pra ele, dando capa, dando sandália, matando o melhor bezerro, o melhor boi para poder fazer uma comida e uma festa porque ele voltou e eu tava aqui o tempo todo, eu nunca te traí, eu nunca te abandonei e o senhor nunca me deu nenhum bezerrinho velho para eu fazer uma festa com os meus amigos." Cara, o irmão do filho pródigo, ele muitas vezes representa os crentes que estão dentro da igreja e não conseguem entender o amor de Deus por aqueles que, na visão do irmão, não são tão justos, não são tão santos, não são tão bons, não são tão merecedores como se alguém fosse merecedor. E é engraçado porque a parábola do filho pródigo, ela não fala em momento nenhum que o filho pródigo, né, gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, por exemplo. Ela fala que ele gastou o dinheiro dissolutamente, ou sem sabedoria, ou de forma muito rápida, dependendo da sua versão. Isso quer dizer que, claro, ele pode ter gastado com prostituição? Pode ter gastado com bebedices, gulodices? Pode, mas também pode ter feito um investimento muito ruim. Pode ter feito só um gerenciamento ruim de dinheiro. Não dá para pensar no filho pródigo como uma pessoa de coração muito bom, visto que ele queria, né, a herança antes do pai, ou seja, quase que matou o pai ali para pegar o dinheiro dele. Mas às vezes, não defendendo, mas também sim, né, pode ser que ele só queria uma independência financeira. Sair da gestão financeira do pai, da dependência da casa do pai e ter a sua independência, a sua liberdade financeira. E a palavra de Deus fala que ele gastou insolutamente, ele simplesmente não conseguiu gerenciar o dinheiro a ponto de ele ter perdido tudo. Cara, é muito dinheiro, então ele pode ter feito um investimento errado, ele pode ter sido enganado, pode ter acontecido muitas coisas. A questão é, a palavra de Deus, a parábola de Cristo, não fala que ele gastou com prostituição. Quem que fala que ele gastou com prostituição? O irmão mais velho, quando acusa ele diante do pai. Nesse momento ele fala, ele gastou o dinheiro com prostituição e tudo. E aí você para pra pensar que na verdade a prostituição estava na cabeça, era do irmão mais velho. Esse mesmo irmão que quando reclama, né, que nunca ganhou um boi, um cordeiro para fazer uma festa, também não é uma festa com o pai, com a sua família, com os seus servos, mas com os seus amigos. Então, na cabeça daquele irmão mais velho que estava sempre ali, que estava sempre junto do pai, que paga de justo, de santo, né, de que nunca errou,
errado é aquele que fez tudo errado ali. Ele, na verdade, estava o tempo todo pensando nos seus amigos. O coração dele, a cabeça dele estava em prostituição. O coração dele e a cabeça dele estava em farra. Estava em coisas que não tem a ver com os princípios e os propósitos familiares daquele momento também. Então, muitas vezes, a gente, como cristão, acha que nós somos os melhores porque estávamos aqui o tempo todo. Nossa, mas eu estava dando dízimo. Nossa, mas eu estava indo no culto. Nossa, mas eu olhei a Bíblia 3 vezes. Nossa, mas eu nunca nem matei, nem roubei. Só que na hora de julgar o irmão, na hora de julgar o desviado, na hora de julgar o não crente, na hora de julgar o filho do diabo, aí a gente começa a colocar a culpa deles naquilo que na verdade está no nosso coração e na nossa mente, e é o que a gente luta. Então, em momento nenhum a Bíblia diz que o filho pródigo usou de prostituição, mas o filho que ficou fala isso. Geralmente o que a gente fala reflete o que está no nosso coração. E não só o que a gente vê. Quando alguém fala mal de alguém, pra mim, eu conheço mais sobre a pessoa que fala do que sobre o indivíduo que está sendo difamado. O que eu quero dizer pra vocês é que é muito perigoso ser o filho que fica. Por quê? Porque esse filho que fica, nesse caso, né? Nessa história, nessa análise, nesse ponto de vista, ele em momento nenhum honrou o pai. Ele em momento nenhum se aproximou do pai. Em momento nenhum ele usou daquilo que estava à disposição dele. Porque quando ele fala, nossa, eu nunca tive nenhum cordeiro para fazer uma festa, se ele estava ali o tempo todo e o pai era tão rico, por que ele não teve? Ele não tinha intimidade? Ele não tinha relacionamento? Ele não tinha liberdade de usar daquilo que era do próprio pai? Se ele era um filho tão bom assim, cadê a relação de pai e filho para usar das coisas, usufruir? Porque tem muita gente dentro da igreja que se diz filho de Deus, que chama Deus de pai, mas que não usa da graça, que não usa do favor, que não pede bênção, que acha que doença foi Deus que mandou para disciplinar, como se um pai desse doença pro filho para que ele fosse mais bonzinho ou mais inteligente. Isso não faz sentido. Existem muitos filhos dentro da igreja que tratam o pai como esse filho que ficou tratava o pai. É uma distância muito estranha. E quando vê esse pai abençoando outros filhos que, nessa visão, não mereciam, causa uma revolta, uma rebelião no coração, um sentimento de injustiça, de não ser preferido, sabe? Como assim esse menino chegou hoje na igreja e já tá orando em línguas e eu não? Como assim aquele ali, tinha 2 amantes, aquele ali ainda fuma e Deus tá abençoando com emprego e eu aqui, justo, estou desempregado? Sabe? Essa visão dessas pessoas que ainda estão enraizadas na religiosidade, em merecer algo. Sabe qual que é o segredo do sucesso cristão? Nossa, eu odeio esse tipo de frase, mas qual é? Depender de Deus. Porque o filho que não queria depender, ele saiu e não teve inteligência e sabedoria para lidar com o que tinha. Ele tinha o dinheiro, ele tinha a liberdade, mas não teve a sabedoria. O filho que ficou não teve a intimidade, o relacionamento, não teve o amor, não teve a ousadia de viver aquilo que estava à disposição dele já. E ele estava no lugar, só que ele simplesmente não teve a atitude, a ação de fazer. Quando a gente depende de algo, de alguém, a gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente pergunta. Quando você começa num trabalho novo, você pergunta toda hora para as pessoas como é que faz. Como que eu preencho isso? Para quem que eu falo? Com quem que eu ligo? Mas depois de um tempo, você já aprende as coisas e você que é a pessoa que fala, então você nem pergunta mais. Geralmente quando você começa a pregar ou a ministrar louvores, nas primeiras vezes você fica tão ansioso, nervoso, com medo que você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você fala, Deus, vem aqui e faz porque eu não sou capaz. Só que com o tempo você vai fazendo isso tanto, que você fala, é só mais uma vez. Vira uma rotina, vira um trabalho. E aí você já não depende de Deus, você já não ora tanto. E aí aquilo que antes já moveu multidões e fez gente orar e quebrou cadeias e curou, já não tá dando efeito, já não tá fazendo diferença. Não seja nem o filho que ficou, não seja nem o filho pródigo. Seja aquele que é Cristo em relação ao seu pai. Faça aquilo que seu pai diz. Como que você sabe o que ele diz? Porque você ouve ele. Como que você ouve? Porque você conversa. Conversar é relacionar. Nós temos que orar, buscar a Deus, se relacionar com ele, falar com ele.
Como que eu conheço mais de Deus? Temos aí 66 livros juntados num cânon chamado Bíblia, só te contando quem Deus é e o que Ele pode fazer. Nós temos aí 1 milhão de igrejas. Gente, em qualquer lugar que você for vai ter duas coisas, boteca e igreja. Então, às vezes, ao invés de ir no boteco, vai na igreja e descubra mais de Deus. Sabe? Prestem cultos racionais, pensem sobre as coisas. Orem, pergunte, busque no Espírito Santo aquilo que é do Pai. Porque mais vale ser aquele que não está preocupado em julgar o outro, em saber o que Deus faz com o outro, do que realmente buscar o que Deus quer comigo. O que Deus quer pra mim. A sua vida é só uma. Para de ser aquela pessoa que é receptor de histórias, que fica ouvindo o que Deus faz na vida dos outros. E começa a ser o protagonista das histórias, do que Deus faz na sua vida e todos ficam sabendo. Porque é assim que você vai crescer no Senhor. Não seja o filho pródigo que quer ser independente de Deus e não vai ter sabedoria para lidar. E também não seja o filho que fica julgando e pensando sobre aqueles outros que não merecem porque acha que merece demais. Porque na verdade a glória toda, a riqueza toda e o poder todo estava o tempo todo com o Pai. E o Pai faz o que Ele quiser porque é dele. E o que Ele quer é abençoar todos os filhos, porque Ele ama a todos. Amém? Pensa nisso. Que o Senhor te favoreça.